Imagina só o que acontece quando um âncora de notícias, super cético e ambicioso, perde totalmente o controle, ao vivo, para todo mundo ver. Pois é, essa é a história do Dan Harris, e de como um dos momentos mais humilhantes da vida dele acabou levando a uma jornada que ele nunca esperava, para tentar domar aquela vozinha que não para dentro da nossa cabeça. Vamos voltar no tempo? 7 de junho de 2004. O Dan Harris está lá apresentando um jornal no Good Morning America. E, do nada, o discurso dele começa a desmoronar. As palavras perdem o sentido, a respiração falha, e ele solta essa frase que não quer dizer absolutamente nada. Ao vivo. Para milhões de pessoas. E é essa a pergunta que vai guiar a gente por toda essa história. O que leva uma pessoa que parece ter tudo sob controle até um colapso tão visível? E a verdade é que aquilo não foi um simples erro, sabe? Foi um sintoma de algo muito, mas muito mais profundo. Aquele momento na TV não aconteceu do nada. Na verdade, foi o resultado de anos e anos de uma ambição sem freios, um estresse psicológico que nunca foi tratado e, claro, algumas péssimas decisões pessoais. Era a tempestade perfeita se formando bem ali, debaixo dos holofotes. A trajetória do Harris foi feita de extremos. Por fora, a carreira dele estava decolando, de novato a correspondente em zonas de guerra. Mas por dentro, a queda era igualmente rápida. As experiências que ele teve lá fora levaram a uma depressão que ninguém diagnosticou. E para aguentar a pressão, ele acabou apelando para drogas recreativas. E aqui, gente, é que o jogo vira. Depois do colapso, o Harris finalmente procura ajuda. E o médico liga os pontos na hora. A cocaína estava sobrecarregando o sistema nervoso dele, o tal monstro que o atacou ao vivo era, na verdade, ele mesmo. Esse diagnóstico forçou ele a encarar a realidade. Alguma coisa precisava mudar. E rápido. Depois de largar as drogas, o Harris começou uma busca, meio a contragosto, por uma solução. Ele era um cético de carteirinha, então ele mergulhou no mundo da autoajuda com uma desconfiança gigantesca, começando, claro, pelos maiores nomes da área. Isso aqui mostra muito bem o dilema de um cético. Ele encontrou Eckhart Tolle, que descreveu perfeitamente aquela voz na cabeça que o atormentava, mas as soluções que ele dava pareciam místicas demais, sem aplicação prática. Depois ele foi conhecer o Deepak Chopra, que falava de serenidade, mas agia como um empresário super ambicioso. Nenhum dos dois parecia muito autêntico, nem oferecia um caminho que fizesse sentido. Essa frase do Harris sobre o Eckhart Tolle resume tudo, né? Ele reconhecia que o diagnóstico era genial, mas não conseguia engolir a parte que soava como, sei lá, pseudociência. Para um jornalista que foi treinado para separar fatos de ficção, essa mistura era de enlouquecer. O ponto de virada aconteceu quando ele se afastou desses gurus famosos e encontrou algo muito mais antigo, com mais base. Algo que foi apresentado não como ritual espiritual, mas sim como um exercício prático para o cérebro. Sem enrolação. E aqui está a definição que mudou tudo para ele. Mindfulness, ou atenção plena, foi apresentado sem toda aquela aura espiritual. Em vez de limpar a mente, o objetivo era simples: focar na respiração. E toda vez que a mente viajasse para longe, o que acontece o tempo todo, era só gentilmente trazê-la de volta. Pensa nisso como uma musculação para o cérebro. Para testar essa prática, ele foi logo para o extremo. Um retiro de 10 dias em silêncio absoluto. A rotina era brutal, sem nenhuma distração. Era só ele e os próprios pensamentos, por horas e horas. Os primeiros dias, segundo ele, foram uma tortura. Esse momento de honestidade visceral é o que faz a jornada dele ser tão real. Ele não virou um monge zen da noite para o dia. A mente cética e inquieta dele lutou contra com todas as forças. Ele odiou a experiência, sentiu dores físicas e um tédio que parecia não ter fim. E então, no quinto dia, a chave virou. Ele teve um momento que descreveu como consciência sem escolha, onde ele conseguiu observar os pensamentos e as sensações sem ser engolido por eles. Logo depois disso, veio um colapso emocional, um choro incontrolável. Pela primeira vez, ele não estava só entendendo a teoria, ele estava sentindo na pele o poder da meditação. Aquela experiência toda não trouxe a tal iluminação que os gurus prometiam. Em vez disso, o Harris encontrou algo muito mais útil e pé no chão. Uma filosofia para uma melhora realista, que dá para alcançar de verdade. E a chave de tudo se resume a este número. Não é uma promessa de felicidade eterna. Não, é algo bem mais realista.
Essa é a grande sacada. A filosofia do 10% mais feliz é uma resposta direta àquelas promessas exageradas da indústria da autoajuda. O argumento é simples: uma pequena melhora, mas consistente, na forma como a gente responde ao caos da vida é um objetivo muito mais válido e possível do que ficar buscando uma perfeição que não existe. E a partir disso, ele desenvolveu alguns princípios para conseguir usar a atenção plena no meio de uma vida competitiva. A ideia não é virar uma pessoa passiva, mas sim mais inteligente. É saber esconder o zen quando precisa, é lutar pelos objetivos sem se destruir por causa dos resultados. No fundo, é encontrar um equilíbrio entre ambição e sanidade. No fim das contas, a jornada do Dan Harris sugere que a batalha não é para calar a mente. Talvez a verdadeira habilidade seja criar um espacinho, por menor que seja, entre o impulso e a ação. O suficiente para a gente conseguir escolher uma resposta, em vez de simplesmente ceder a uma reação. Uma melhora de só 10%, que, no final, pode mudar tudo.